Estamos novamente ao vivo aqui da FRINAP com o primeiro Fórum Bom Dia de Desenvolvimento. Na noite de hoje, o tema será ensino superior. Como será o futuro do acesso ao ensino superior? Como que nossas instituições estão se preparando para um novo governo? Os desafios não são poucos. E para isso, será que o Alto Uruguai realmente é um polo de educação ou não? O que nos falta para melhorar ainda mais o que já é ofertado para os jovens aqui no Alto Uruguai? E para falar sobre esse tema, o reitor da Universidade Regional Integrada, Arnaldo Nogaro, também o diretor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Anderson Alves Ribeiro, e o diretor do Instituto Federal, que já esteve aqui conosco na outra condição, no início do fórum, Eduardo Angonese Predebol. Nogaro, começamos contigo, a URI, a mais antiga aqui, uma universidade comunitária. Todo mundo acha que é particular, mas é uma universidade comunitária, às vezes a gente não sabe como é que ela funciona no dia a dia. A universidade está preparada para o que vem pela frente e todos os desafios que vem lutando nos últimos anos? Boa tarde, boa noite. Saúdo os colegas Anderson, Predebon, a você, Rodrigo, e as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Na verdade, a gente nunca está preparado, porque esses dias eu assisti uma conferência e a gente fala muito em incerteza e na verdade não é bem incerteza, é dinâmica mesmo, né? É dinâmica mesmo porque é uma mudança constante. Mas eu diria que a gente procura se preparar. A gente procura se preparar por meio do planejamento, por meio da organização, por meio do PDI, por meio da organização interna da própria universidade. Mas quando sempre é uma mudança de governo, como é o caso de agora, a gente sempre sente uma certa instabilidade, porque quando há uma mudança de governo, há sempre uma preocupação, principalmente com aquilo que está nos bastidores, e principalmente com aquilo que com as chamadas surpresas, né? Então, quando há uma continuidade, ou um governo que se reelege, a gente mais ou menos tem uma noção, e principalmente quando tem uma linha de governo, a gente já tem uma noção de como essa linha de governo é conduzida. No caso de uma mudança radical, como está acontecendo agora, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a universidade tem os seus documentos, tem as suas políticas, tem as suas propostas, e a gente acredita que diante das suas linhas, das suas propostas, nós consigamos fazer frente aos desafios que virão, né? E, portanto, nós acreditamos nas possibilidades que a universidade tem de fazer esses enfrentamentos. Anderson, a Universidade Federal da Fronteira Sul, ela é jovem ainda, buscando a sua consolidação e nos últimos anos vem sofrendo com o corte de recursos. A gente vê tanto o Instituto Federal também tem esse mesmo problema hoje. É uma grande conquista para a região, se diga de passagem, essas duas instituições aqui no Alto Uruguai. Como é que lidar com essa situação e com essa incerteza também que o Nogaro levanta com propriedade? Então, boa noite, Rodrigo, boa noite, professor Arnaldo, professor Eduardo e a quem está nos vendo em casa. Lidar com essas incertezas, com essas inseguranças que o professor Nogaro levantou, sempre são uma preocupação, né, para as gestões das instituições, porque nós atuamos via políticas públicas, né? As universidades públicas, elas dependem, né, e essencialmente das políticas públicas. As universidades comunitárias também, né, passam por essa parcela de responsabilidade, né, pela educação superior e, portanto, por políticas públicas de educação, de incentivo à formação. Então, para nós sempre é um desafio passar por essas situações. Mas, como também o professor Nogaro falou, bom, nós trabalhamos com planejamento institucional, com adaptação, né, com uma flexibilidade de atuação, com iniciativas de inovação, ser inventivos, né, ser criativos, para dar continuidade a um trabalho que é fundamental para a nossa sociedade, né? Isso é uma coisa que daí, o que a universidade pública, as instituições públicas fazem nesse cenário também, é forçar algumas pautas, né, demandar algumas iniciativas dos poderes públicos
para garantir a educação como um direito. Então, nós vemos num cenário de cortes, né, um cenário de diminuição de recursos, dado uma questão financeira que é nacional, que não é diretamente atrelada às instituições de ensino, né, que atua a todos, mas isso pode se agravar numa mudança, como o professor Nogara falou, radical de política de governo, né, que daí já também pode nos atingir, mas então a universidade, nesse cenário, ela atua com o seu planejamento institucional, com uma forte tentativa de conexão com a comunidade. Eu acho que isso é um desafio para nós, que somos uma universidade nova, né, uma universidade que está chegando na região, que está recém galgando seus primeiros anos. Né, eu fui há pouco tempo ali no aniversário de 25 anos da URI, só como URI, né, que ainda teve anos anteriores que vinha de uma outra história, né, e outra antes. Então, nós estamos recém aqui engatinhando, né, começando a atuar na região, então temos aí um desafio grande, muita coisa a tentar conquistar e fazer esse engajamento com a comunidade, com esse lugar que nos recebe, né, com o lugar que está aqui sediando uma universidade e que tem esse desafio, como tu colocou, né, do nosso orçamento. Então, o nosso orçamento ele tem diminuído, ao mesmo tempo que nós temos procurado outras iniciativas para superar esses desafios. Eduardo, tu acredita que no Brasil hoje nós temos mais políticas de partidos que políticas públicas? E isso dá toda essa incerteza? Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, professor Arnaldo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós, infelizmente, ainda não temos uma política de Estado consistente em relação à educação. E me associo ao Arnaldo e ao Anderson, né, nessa nossa temor e insegurança. Eu acho que o novo governo representa um desafio, não só para as instituições públicas, mas também para as universidades comunitárias, principalmente por essa ausência de uma política de Estado que seja constante, que seja previsível e que facilite o nosso planejamento. Todas as instituições têm o seu planejamento, mas muitas vezes nós temos dificuldade de operacionalizá-lo, porque as mudanças elas são constantes, a insegurança que nós temos é muito grande e, sem dúvida, para instituições jovens, como a Universidade Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal, quando você ainda está consolidando a instituição, qualquer tipo de restrição financeira, e principalmente para nós das universidades, restrições que incluem, inclusive, a impossibilidade de contratação de novos docentes, de novos técnicos administrativos, isso restringe muito o nosso âmbito de atuação. E para os institutos federais nós temos ainda um problema adicional, que é a legitimação de uma criação nova que é um instituto federal. O que é uma instituição que vai desde o ensino médio até o doutoramento? Que tipo de instituição é essa? Então, muitas vezes, quando você fala em uma universidade pública, em uma universidade comunitária, ou mesmo de uma instituição privada, toda a comunidade sabe o que é, mas poucas pessoas sabem o que é um instituto federal. E essa é uma dificuldade adicional que os institutos federais têm, e para nós, além de todas as dificuldades que os colegas bem citaram, é ainda um ponto crucial que os institutos federais estão tentando superar, mas que eu espero que, se nós em algum dia tivermos uma política de Estado consolidada, uma política de Estado de longo prazo e uma política de Estado que traga essa garantia de educação, principalmente em relação ao fornecimento de educação para quem mais precisa, eu acho que isso vai ser um alívio para todas as instituições, sejam elas públicas, comunitárias ou privadas. Acho que agora vamos falar um pouquinho da qualidade do ensino. Por que isso? Com a restrição de orçamento, talvez tu não vai apenas deixar de fazer um prédio, tu montar um novo laboratório. Na tua questão que tu diz mesmo, questão do corpo docente, mais funcionários. Como é que é equalizar as dificuldades financeiras sem diminuir a qualidade do ensino, Nogara? Rodrigo, enquanto o Eduardo e o Anderson falavam nessas questões da restrição de recursos, né, ela se torna um problema sério. Porque assim como quando a gente fala em instituições públicas e entra aí a questão da instituição comunitária, nós tivemos a lei que institui as universidades comunitárias como instituições de finalidade pública e principalmente a questão de que nós tivemos uma restrição drástica no financiamento estudantil. E isso dificultou, nós conversávamos antes de iniciar aqui o programa,
que isso retirou uma parcela significativa de estudantes, por exemplo, que queriam determinados cursos hoje, que não são oferecidos por instituições públicas e que não são oferecidos na região de Erechim. E esse aluno não consegue estudar. E esse aluno não tem a possibilidade de frequentar a universidade. Então, esse aluno ele não tem essa possibilidade, ele não consegue estudar e, consequentemente, ele não tem possibilidade de pagar. Então, ele não está na universidade. E isso faz com que nós não tenhamos a possibilidade, muitas vezes, também de oferecer aquilo que se diz, de financiar, de ter orçamento, de ter laboratórios melhores, e aí, consequentemente, você reduz o contingente de alunos. E aqui eu quero entrar numa questão que eu, que venho desta área, me preocupa demais, quando você fala em qualidade de ensino. Veja que a gente começa a falar, por exemplo, na formação dos professores, né? Porque hoje muita gente fala nas engenharias, fala no direito, fala nas outras áreas, mas se nós começarmos a pensar na qualidade de ensino, nós não podemos pensar só na universidade, nós temos que pensar na escola básica. E para falar da escola básica, nós temos que começar a pensar na formação do professor. E onde é feita a formação do professor hoje? A tendência é que toda a formação do professor hoje, ela seja feita naquelas modalidades que são modalidades hoje que são discutíveis quanto à qualidade de ensino. Veja que os grandes programas de formação de professores hoje, programas que eu acho que eles foram extraordinários, estão sendo extintos. O PIBID foi reduzido, o programa PIBID foi praticamente extinto, o PARFOR desapareceu. Então, as chamadas políticas de governo, esses programas foram extintos. Então, quando tu fala em qualidade de ensino, tu tem que começar a pensar numa escola básica de qualidade, que ela vai começar com um professor que oferece uma qualidade de ensino na escola básica, na educação infantil, com a escola com as condições adequadas. E, claro, aí a gente entra na questão das condições de trabalho do professor, mas que é uma outra discussão, mas que, para mim, eu começo discutindo a formação do professor. Mas também entra a questão, Nogara, o Anderson e Eduardo, já falaram algumas vezes, eu acho que não sei se ela vai acabar tão logo, a crise das licenciaturas. Quem é que vai ser o professor do futuro? Tu fala a questão, eu acho que essa é uma questão que nós temos que levantar aqui. O pessoal não quer mais fazer lá, não quer mais ser professor de matemática, professor de física, professor de química. Quem é que vai ensinar para os futuros engenheiros, para os futuros farmacêuticos, para os futuros médicos, agora um curso novo na UNI, a medicina, e para os cursos que o Instituto Federal do Ensino Médio ou Superior e a Universidade Federal vai fazer. Eu acho que essa é uma discussão também, em que momento o professor será valorizado. Que eu acho que essa é uma discussão também inversa, que isso vai sim nos colocar em xeque no futuro, Anderson. Não, exatamente, né? Nós ali da universidade, nós temos vários cursos justamente destinados à formação de professores. 6 dos nossos 9 cursos de graduação que nós ofertamos e alguns dos nossos programas de pós-graduação são destinados justamente à formação de professores. Porque é uma preocupação nossa, né? Exatamente isso que está sendo colocado aqui. Bom, e ali para frente? Nós precisamos pensar em educação não só no imediato, mas daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Então, isso inclui a educação básica, porque o professor que hoje é formado na universidade, ele vai atuar logo adiante na educação básica e, né, futuramente serão aqueles estudantes que chegarão para os institutos, para a URI, para a UFFS, né, para se formar. Então, é um sistema integrado, né? Tu tem desde o ensino básico, né, desde o ensino infantil até a pós-graduação, e isso retorna, porque são esses professores que se formam na pós-graduação que depois vão estar lá atuando. Então, quando se fala em qualidade de educação, como o professor Nogara colocou muito bem, tem que ser visto de uma forma integrada, ampla, né, e geral. E pegando o gancho da fala do professor Eduardo, a questão de uma política de Estado, né? Eu tenho procurado ler, me informar sobre essas questões relacionadas ao financiamento estatal, né? Financiamento do Estado, da educação, e nenhum país que se considera hoje desenvolvido não passou por um estágio de forte investimento em educação e ciência. Independente de política de direita, de esquerda, de partido A, de partido B,
todos os países que hoje nós olhamos e dizemos, nossa, esse país tem desenvolvimento social, econômico, ambiental, né? É a Coreia do Sul pós-guerra, que é um exemplo muito que todo mundo fala, né, Eduardo? Exatamente. Um investimento pesado em educação de todos os níveis, com valorização do professor da escola básica, que hoje para o Brasil é um grande problema, né? Nós temos os nossos vários cursos de licenciatura, e uma das questões que mais nos chama a atenção é isso. Muitas vezes o estudante tem a vontade, tem a predileção pela área, ele gosta, mas ele sente, nossa, eu vou ser pouco valorizado. Que não é uma carreira que me atrai, porque depois eu vou ter dificuldade, né, de manter minha família, porque eu vou ter que trabalhar em 2, 3, 4 escolas para poder dar conta de ter um salário minimamente adequado, né? Ou seja, uma condição de ensino que para nossa escola depois não é positiva, né? Porque se tu tem um professor que é dedicado, né, com horas para trabalhar na escola, para produzir projetos, atividades, ele tem um tipo de relação com a escola e com aqueles estudantes. Se tu tem um professor que tem que terminar uma aula, sair correndo para outra, que tipo de formação ele está ofertando, né? Que tipo cansaço, ele não vai ter nem de preparar uma aula. Exato, né? E pra olha... poder manter ele com condições mínimas a sua família, como tu disse, né, Anderson? Eu já atuo eu estou novinho, né? Considerando o tempo de trabalho numa universidade, etc. Mas eu já sou professor da universitário desde 2005, então são 13, 14 anos. E eu não consigo conceber tu usar menos de 1 hora para cada 1 hora de aula que tu dá de preparo. Eu preciso de 1 hora para me concentrar, para pensar o que eu vou trabalhar com os estudantes, e já, mesmo com disciplinas que eu já ministrei. Tu não chega ali e diz, não, tá, ok, isso aqui eu nem preciso pensar mais. Porque na hora que tu para de ter eu preciso pensar, eu preciso me atualizar, tu já não está mais ensinando. Tu já está só passando uma decoreba. Então isso acaba recaindo no nosso ensino básico, porque nossos professores do ensino básico acabam assoberbados e depois ainda vamos reclamar, né, dos índices da nossa escola básica. Nossa escola básica é deficitária porque nós não damos condições de infraestrutura para os professores, para os próprios estudantes, né? Eu vou até fazer uma propaganda do Instituto Federal, mas é porque é um dado que eu acho relevante. São feitas aquelas comparações mundiais, né, dos índices de aproveitamento, né, de ensino médio, por exemplo, que o Instituto Federal tem. Aí colocam lá, não, o Brasil está em tal posição, muito abaixo dos níveis da organização da OCDE, né, que é a Organização Mundial sobre a Educação, e tem os piores níveis. Aí tu pega dos institutos federais, está acima da maior parte dos países que a gente considera super desenvolvidos. Por quê? Porque tu tem uma educação onde tu tem um reconhecimento, um salário minimamente digno, tu tem tempo para o professor trabalhar e preparar suas atividades. Então ali tu tem uma formação de qualidade. Aí tu consegue dar o pulo. Eduardo, o que tu pensa sobre esse tema, dessa dificuldade de todas? Depois eu quero entrar um pouco em umas questões políticas que nós vamos discutir aqui um pouco mais forte depois. Eu acho que foi muito bem colocado pelo professor Anderson e professor Arnaldo, né? Na realidade, há não posso dizer um desinteresse, né, em seguir na carreira, em estar numa licenciatura. O Instituto Federal também atua na formação de professores e tem licenciaturas, não no campus Erechim, mas os demais campi da instituição nós temos esse tipo de formação. E eu acho que foi bem lembrado pelo Anderson, se você dá condições de trabalho para o professor, se você dá uma carga horária apropriada, se você destina tempo para aquele professor se capacitar, realizar atividades de pesquisa, preparar a sua aula, o resultado vem, que é como o resultado que é apresentado, como o Anderson bem lembrou, pelo Instituto Federal. O Instituto Federal tem um desempenho similar aos melhores e maiores países do mundo em termos educacionais. Por quê? Porque há condições de trabalho para o professor. E acho que, digamos assim, quando nós não valorizamos a educação, muitas vezes nós perdemos alguns movimentos importantes, como essa expansão da educação pública e principalmente a interiorização da educação pública. Ter a Universidade Federal, ter o Instituto Federal aqui na região do Alto Uruguai, no município de Erechim, isso é algo que era há 20 ou 30 anos atrás impensável.
quem desejava cursar uma instituição pública muitas vezes tinha que se deslocar para outros municípios e arcar não só com as despesas desse deslocamento, mas principalmente de moradia, os transtornos familiares que isso ocorria. E em quanto tempo nós vamos ter uma experiência, por exemplo, em menos de 10 anos que os institutos federais existem, nós temos aproximadamente 650 campi em todos os estados brasileiros. Isso em menos de 10 anos de funcionamento. Então, se nós continuássemos nessa toada, nesse tipo de investimento na educação, imagina os resultados que nós iríamos colher. Então, na realidade, eu acho que é um tema muito preocupante. Eu acho que nós temos que começar a valorizar imediatamente o trabalho do professor, porque muitas vezes, quando nós chegamos no ensino superior, os nossos colegas muitas vezes têm um lamento pela, muitas vezes, a ausência de conhecimento que os nossos alunos têm, ou que eles apresentam quando chegam ao ensino superior. E essa ausência é porque muitas vezes o conteúdo que é necessário para você cursar uma engenharia, cursar mesmo uma licenciatura, cursar um curso de direito, medicina, muitas vezes não é apresentado àquele aluno nem no ensino básico e nem no ensino médio. E muitas vezes não é porque os professores não conseguem, é porque exatamente estão, como o Anderson bem colocou, assoberbados. Você está trabalhando 30, 32 horas em um determinado colégio, sai daquele, vai num outro, e você não tem tempo nem de preparar a sua aula. Então nós não podemos ter só professores que sejam dadores de aula. Isso é um absurdo e certamente enquanto nós mantivermos esse tipo de situação, a nossa educação vai demorar muito ainda a melhorar. A URI, antes FAPES, a URI tem tradição na questão do ensino médio, segundo grau. Eu me lembro muito bem quando eu fiz o segundo grau na FAPES, antiga, antes de ser URI, todo mundo ia embora porque não tinha muita opção de estudar aqui. Mas historicamente a URI tem uns índices de aprovação muito alto dos seus alunos que saem do ensino médio hoje. E ela é reconhecida nesse sentido a nível de país, eu acredito, os seus índices, né, Nogaro? Por que isso? Na verdade, o ensino médio ele é muito parecido com o que é hoje nos próprios institutos federais, e que é um pouco a característica das escolas que conseguem. Claro, eu acho que tem que olhar um pouco o perfil do aluno também, que está dentro dos institutos. Não sei aqui em Erechim, mas, por exemplo, tem alguns institutos você tem a possibilidade de um aluno que ele acaba, em alguns casos, um aluno um pouco mais selecionado também, que ele está lá, porque já é um aluno que vai com o perfil, que ele quer aquela escola, ele quer aquilo, ele tem o desejo de estar lá, e que muitas vezes em algumas escolas o aluno não vai porque ele, não tem muita escolha, então ele vai para aquela escola, né? O aluno que vai muitas vezes para uma escola técnica, ele tem um objetivo definido de estar lá, ele quer estudar, ele tem aquele desejo, aquele objetivo. Na escola particular, no caso, na URI, o aluno ele vem com um objetivo mais ou menos definido, ele tem um foco e ele tem uma carga horária maior. E além disso, a carga horária é alta, enfim, e ele é um aluno muitas vezes que já vem de uma base, toda uma estrutura. Então, claro, é toda uma como é que eu vou dizer assim, uma estrutura que ele tem dentro da própria escola, além de que tem alguns diferenciais que vocês falavam aqui no Instituto Federal. Você vai olhar os laboratórios, você vai olhar os nossos laboratórios, então tem uma série de diferenciais que você tem, porque muitas vezes quando o pessoal fala, que diz assim, eu tenho que trabalhar com novas tecnologias, mas daí você chega na escola, muitas vezes, determinadas escolas, o pessoal não tem nenhum laboratório de informática para o aluno trabalhar. Entendeu? Então, essa é uma discussão que tem que fazer. Aí você vai, por exemplo, lá no Instituto Federal, eu sei, porque eu tenho um sobrinho meu que faz, né? Então, eu sei que ele fala do que tem lá, né, no Instituto Federal, o que ele encontra lá. Então, essa é a diferença. Além de você ter um professor, como o Anderson colocou, com um salário diferenciado, com todas as condições de trabalho. O professor que trabalha na URI é um professor que ele tem um salário diferenciado, ele tem as condições de trabalho. Então, isso faz a diferença em relação às condições que um outro professor encontra em outro contexto. Então, claro, nós temos uma tradição desde a década de 70 que você estudou lá. Então, acho que quando a gente fala em qualidade de ensino, tem uma série de questões, porque muitas vezes o pessoal começa a dizer assim, não, mas é o aluno só. Não, é um conjunto de fatores que fazem com que se chegue a esse resultado, que passa por infraestrutura, corpo docente, perfil do aluno, estrutura familiar, tem uma série de elementos. E eu acho que aí esse conjunto faz com que você tenha o desempenho. Então, falar em qualidade de ensino, muitas vezes, e eu fico um pouco preocupado assim quando o pessoal diz assim, não, o sistema que está aí, eu vi algumas pessoas
comentando, não, nós temos que acabar com o Enem, tem que pegar o desempenho do ensino médio que o aluno tem. Tá, mas tem que avaliar um pouco isso, porque daqui a pouco, qual é a motivação que esse aluno tem quando ele ingressa no ensino médio? Como é que tu motiva esse aluno? Tem que fazer toda uma discussão, porque esse aluno, daqui a pouco, ele está entrando no ensino médio, e se você não der bem a noção de por que ele está entrando naquele ensino médio, como é que ele vai sair, esse cara não vai estudar durante o ensino médio, ele não tem muita noção como ele vai sair, a média dele vai estar lá embaixo, como é que ele vai chegar numa universidade? Ele não vai entrar. Ao menos para o Enem, muitas vezes ele até se mobiliza para estudar alguma coisa. Então é preciso ter todo um conjunto de fatores que levem a pensar essa questão. Porque eu tenho feito muitas falas nas escolas, muitas vezes que o pessoal me pede, inclusive para orientar o aluno de como ele tem que estudar. Porque muitas vezes o aluno começa o ensino médio e o aluno não tem nem muita noção de como estudar. Porque ele não tem orientação, se você não ajudar ele a pensar isso. Tem uma questão que professores, que hoje com a diminuição do número de alunos, uma vez a disputa era muito grande para a direção superior, hoje tem muita oferta. Quando começa o ensino superior, vocês professores, vocês sentem na prática a diferença de nível desses alunos, da origem deles? E tu falou também essa questão do preparo, né? No dia a dia? Com certeza, você, dependendo do curso que você entra e das turmas que você entra, você sente muito a diferença dos alunos. E eu vou te dizer isso, que eu estou falando, por exemplo, claro, eu que já trabalho há bem mais tempo que os colegas aqui, né, que o Anderson, né, eu tenho 30 anos de magistério, né, Anderson, é um pouco mais diferente que você, né, então, quando alguns alunos que eu entrava lá, os alunos quando eu comecei, eu tinha 23 anos, né, Anderson, então, tinha alunos que às vezes tinham o dobro da minha idade, estavam em sala de aula. Hoje eu tenho 53 e eu tenho alunos de 18. Naquela época eu tinha 23, tinha alunos com 45, 50. Então, mas era um perfil diferente do aluno. Então, hoje, o que eu tenho feito, por exemplo, muitas vezes, nos primeiros semestres, com o tempo a gente vai aprendendo. Então, muitas vezes eu entro e eu dou orientações de como o aluno se organizar, de como o aluno estudar, dou orientações para ele organizar a vida acadêmica. Então, uma série de fatores, exatamente por isso, Rodrigo, porque o aluno precisa dessa orientação para a vida acadêmica. E essa história de como ele vem, como ele chega, a gente tem que ajudar ele a pensar na vida acadêmica. E essa questão base ou não base, a gente, na verdade, tu tem que trabalhar e ajudar ele. Senão ele não vai adiante. Anderson, tocou no assunto dos bons exemplos do mundo com relação à educação, que tem que ter uma reforma profunda para nós podemos ter resultado no futuro. Porque quem sabe aqui 30 anos serão outras pessoas aqui debatendo, e como é que essas pessoas estarão aqui debatendo sobre educação, será que estarão preparadas ou não. Os políticos fazem as leis. Tu acredita que os próprios políticos não querem ter uma população um pouco mais ignorante, uma população mais crítica? Não consigo pensar tão maquiavelicamente assim, né? Tão finalisticamente, né? Já a finalidade. Mas penso que às vezes tem uma falta de uma percepção de que educação não é gasto. Educação é investimento público. Quando a gente fala, né, em aumentar verbas de educação, né, e eu falo educação no sentido mais amplo, né? Estou na Universidade Federal, mas acho que nós temos espaço. Falava da questão da diminuição de público. Eu acho que nós temos um público ainda gigantesco no Brasil sem educação superior, às vezes sem ensino médio. Até conversávamos outro dia, né? Diminuição em função do tamanho das famílias, eu me refiro, que está diminuindo, né? Mas aí nós temos um contingente de pessoas tão grande que nós precisaríamos atuar talvez 50 anos só com as vagas que ofertamos hoje no ensino superior, e nós não daríamos conta de universalizar a formação do ensino superior. Pensando que no ensino superior hoje é feito, tanto no ensino superior e no técnico também, né, a formação profissional, tu ter as pessoas com ensino superior ou com ensino técnico, ela é fundamental para tu ter um país onde tu possa dizer que tem condições minimamente de desenvolvimento. Então, quando a gente fala em educação, e daí fala da formulação de políticas, é isso, é uma percepção. Tem diferentes visões políticas que colocam a maior ou menor grau o investimento em educação como prioridade de Estado. É o famoso peso da caneta. Então, tu tem ali, para algumas políticas, tu considera que investimento em infraestrutura e segurança é o prioritário.
para outras políticas, tu já coloca, não, mas também tem que investir em saúde, tem que investir em educação, tem outras políticas que tem que ser também contempladas, né? E é isso que eu colocava. Eu acho que para a gente ter algum tipo de perspectiva futura de um país desenvolvido, com produção industrial sólida, né, a gente possa competir com mercados internacionais, nós temos que investir em educação. É investimento. Hoje tu investe para daqui a 10, 15, 20 anos tu colher aqueles frutos. Não vai ser instantâneo. Nós não vamos investir hoje e amanhã tá colhendo os frutos. Os frutos que nós estamos colhendo hoje da educação superior, tem colocado o Brasil em algum cenário de destaque internacional, em algumas áreas, né, da bioquímica, da física, lá da genética, né, tem algumas áreas que se despontaram assim, em termos de produção científica e acadêmica por investimento passado. Então foi antes que se fez esse investimento para hoje ter um resultado, né? Então eu penso que é isso. Não sei se existe uma má intenção explícita, mas talvez uma visão mais imediatista do resultado da aplicação da política pública. Então, olha, mas eu tenho que investir aqui, isso, né, tem que fazer um investimento, tenho aqui prioridades, e o que se prioriza às vezes não tem esse vislumbre de longo prazo. Né? Não tem esse vislumbre que, bom, as políticas demoram para fazer efeito, né? As políticas não vão ser consolidadas agora. E só para encerrar essa questão, né, e passar já a palavra, eu sempre falo muito, né? O professor tem essa mania, né? O professor tem essa mania, começa a falar, não para mais. dobrar o tempo aqui, acho. Quando a gente fala em necessidade de formação, né, que nós percebemos que tem muita necessidade de formação e da qualidade de formação que a gente recebe o estudante, para mim o que aconteceu não foi que nós estamos recebendo estudantes com menor formação. Existe, claro, que todo um complexo aí de realidades distintas no Brasil inteiro, né? Exatamente. O que tem é que hoje nós expandimos a oferta, tanto pública quanto privada, quanto comunitária de ensino superior. Então, mais pessoas estão chegando ao ensino superior. Isso é ótimo. Mas com isso, vem os desafios. Porque daí o que acontecia no passado, tu pegava, que nem eu fiz um vestibular numa URGS da vida, que tu tinha uma peneira enorme. Aí passava 1 ou 2 e pronto, né? Então ali tu tinha, nossa, os alunos são super bons. Mas como o professor Nogara falou, tu fez um corte lá em cima. Agora tu tá num caminho de ampliar o acesso. O ideal seria nós chegar na universalização do acesso, como outros países aqui da América do Sul já fizeram. Né? O caso da Argentina, do Uruguai, que já fazem universalização do acesso. Claro que isso não quer dizer que tu não tenha aqui dentro da instituição cobrar qualidade, né, efetivação, então teu trabalho de qualidade, né? Mas universalizar o acesso para tu desenvolver as potencialidades. Como é que tu sabe que lá naquela pessoa que não passou no vestibular não tinha um engenheiro de ponta, não tinha um médico, futuro médico, um futuro jurista? Às vezes, até a questão da própria idade, maturidade normal da idade, de repente você perde talentos às vezes, né? Professor Eduardo, as instituições de ensino estão preparadas para as exigências do mercado hoje tão voraz? Eu acho que as instituições de ensino estão se preparando. E, na realidade, quando vocês haviam comentado, digamos, se ainda há mercado com toda essa oferta de ensino superior, eu diria que, na realidade, nós temos que cada vez mais nos acostumar a retornar às instituições de ensino. Nós sempre comentamos lá na instituição que, principalmente para os mais jovens, que muito provavelmente eles vão voltar muito na URI, na Universidade Federal, no Instituto Federal ou em outras instituições, porque a demanda por essa preparação vai ser constante e contínua. Então, na realidade, nós não vamos ter uma... E necessária, sem dúvida nenhuma. Então, nós não vamos ter uma diminuição. O que nós vamos ter é cada vez mais uma necessidade crescente por parte dos nossos futuros alunos de estarem se preparando, de estarem fazendo os cursos e, principalmente, de estarem fazendo cada vez mais cursos melhores. Mas para nós termos cursos melhores, isso vale para tanto para as comunitárias quanto para as públicas, nós precisamos ter um pesado investimento. E o grande problema do investimento, que você havia comentado antes, digamos, da nossa incompreensão política, é que o investimento demora e o político tem a cada 4 anos uma eleição.
E às vezes esse ciclo do investimento na educação não é casado com o ciclo da eleição. Tipo assim, educação e esgoto não dá voto, é mais ou menos assim, que o esgoto em terra e a educação demora para os resultados. Exatamente, exatamente. Talvez por isso. Mas isso é uma infelicidade, porque na realidade, digamos, o Anderson lembrou bem, né, todos os países que tiveram um grande salto de desenvolvimento é porque investiram pesadamente na educação. Se nós não investirmos na educação, nós vamos ficar muito atrasados em relação aos principais países do mundo. E lembrando também, né, eu acho que em todas as nossas instituições não há idade para você estudar. E principalmente com a vinda das instituições públicas aqui para a região do Alto Uruguai, é muito comum nós ingressarmos em turmas onde você tem uma faixa etária na casa dos 30 anos de idade. Que são pessoas que talvez nunca tiveram tido anteriormente uma oportunidade de cursarem os cursos que elas desejavam, por condições econômicas, familiares ou, digamos, circunstanciais daquele momento. Então, na realidade, eu acho que ainda tem muito a crescer, mas nós precisamos do apoio de toda a comunidade para que force o investimento em educação. A resposta dele, Anderson, eu não fui tão maquiavélico com a minha pergunta antes, viu? Não, a tua pergunta foi boa. Não, claro, não. A tua pergunta foi ótima, Rodrigo. A questão é... Já foi nas canelas na largada, né? Tipo assim, né? Nessa toada que o professor Eduardo fala, Nogaro, a gente vê que a URI está entrando, ela sempre apostou na questão presencial. Ela está entrando um novo momento também no ensino à distância e presencial. O que vai acontecer na URI É isso agora? que eu ia dizer. Na verdade, Rodrigo, aquilo que o Bom coloca, eu acho que é importante, porque o que as instituições, na verdade, terão que fazer? Novas ofertas, novas possibilidades, como foi falado antes aqui, inovando, porque a tendência é que, como há uma dinâmica de mercado, você vai ter que oferecer novos cursos, novas modalidades, novas estratégias. Nós resistimos até o que foi possível. E aí chega um momento que você não tem mais como fugir. E aí a gente teve que encontrar algumas estratégias dentro da qualidade que nós temos, dentro da seriedade que nós temos, oferecendo algumas alternativas, porque senão o pessoal vem de fora. E o que a gente constatou, que um dado no Rio Grande do Sul, dos 98% dos alunos que fazem ensino à distância no Rio Grande do Sul são de instituições que vêm de fora, 2% são das comunitárias. E aí, ou as comunitárias oferecem alguma coisa para buscar essa fatia, ou nós ficamos de fora. Então, nós estamos buscando uma alternativa para oferecer e vamos oferecer alguma coisa na modalidade híbrida também, para buscar alguma alternativa, mas sempre com seriedade, com comprometimento, para fazer isso no compromisso que a gente tem, com muita seriedade, dentro daquilo que é possível fazer com qualidade, sem abrir mão daquilo que a gente sempre fez. Dentro dessa perspectiva, o mercado é dinâmico e tu tem que oferecer novas possibilidades, porque novos cursos, novas alternativas, porque o aluno que voltou, ele saiu da universidade, ele vai voltar, inclusive se ele quiser ter empregabilidade, né? Vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, vai fazer um segundo mestrado, é alternativa, Vai não vai existir ter. No mercado, Especialização, vai ter que buscar. porque aquela ideia do professor fazer a graduação, quer dizer, aquilo que o Anderson falava, hoje já tem 3 ou 4 possibilidades de mestrado, né, na área de formação de professores hoje aí, se o cara não retornar para estudar, o aluno daqui a pouco não vai querer ele em sala de aula. É ou não é? Então o cara vai precisar estudar. Então ele vai ter que, de alguma maneira, se reinventar. Nosso tempo, falta 2 minutinhos, está terminando, mas eu não poderia deixar de nós terminar com um assunto que eu acho extremamente importante. O Anderson tocou na questão de ciência. Essa semana passou um empresário aqui e disse assim, ó, nós não podemos ser uma cidade de passagem, nós não podemos ser... Aí eu adapto essa frase, nós não podemos ser um país de passagem. Por que eu digo isso com relação à educação? Hoje, cada vez mais se investe menos em pesquisas. Assim, ó, hoje está lá o cara pesquisando um produto, os caras estão levando nossos bons cérebros para fora do país. E isso nós vamos pagar um preço futuro. 30 segundos, Nogaro, para encerrar. Um dado que me assustou, se não me engano, 15 mil, se não me engano o dado é esse, no ano de 2017 ou 2016, aí, 15 mil, acho que foi esse o número, 15 mil cientistas, acho que é isso, 15 mil, né? Se não me engano, acho que foi esse o número, 15 mil cientistas saíram do Brasil, acho que o dado é esse. Cientistas saíram do Brasil. Isso é um dado preocupante para dizer que nós não temos políticas que mantenham o cientista no Brasil. Então, o que basicamente mantém um cientista no Brasil? Financiamento. Ou a gente tem financiamento para manter o cientista aqui, ou você não segura o cientista no Brasil. Para mim é fundamental. Então, ou tu tem financiamento para o cara pesquisar, ou você não
mantém um cientista aqui no Brasil. Dinheiro para ter o financiamento e ter projeto. Muito Essa obrigado, é a Nogaro. questão. Anderson, com relação a essa questão dos cientistas, Não, certamente, é financiamento, né, liberdade de pesquisa, né, possibilidade de atuar, e a gente tem muito potencial. O Brasil é um país que tem potencial incrível para o desenvolvimento científico. Nós somos inventivos, né? Nós gostamos de dizer que nós somos inventivos. Isso é a base da ciência, é tu ter imaginação, é tu pensar fora da caixinha, daquilo que é o convencional. Isso a gente tem, só precisa ter investimento, precisa ter fomento para que a coisa deslanche. Nós deslancharemos certamente. obrigado, Anderson. Eduardo. Sem dúvida, se nós não tivermos investimento em ciência, nós certamente vamos ficar para trás. Eu acho que ninguém quer ficar para trás. Eu acho que o Brasil precisa de educação, precisa de ciência, mas para ter educação e ter ciência, tem que ter investimento. Agradeço aos três e dizer que amanhã um outro tema extremamente interessante passará aqui no mesmo horário. Teremos um representante de cada uma das etnias que lá no século passado, já que é a feira do centenário, vamos falar um pouquinho dessas famílias, das dificuldades, que hoje muitos dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos, estão aí nas universidades, nas indústrias. Então esse é um tema nosso de amanhã. Na FRENAP do centenário, os imigrantes, lá no início dos anos de 1900. Uma boa noite a todos e até amanhã. Estacione rotativo, Solar Imóveis, Jornal Bom Dia, Rede Cristal Ótica, Imprint Comunicação Visual, Piovesan Paisagismo e Jardinagem, Elo Designer, Creral Telecom, Comunica Som e Voz, Clóvis Produções e Eventos, Cavalete Cadeiras Profissionais, Associação dos Contabilistas e